Meus queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo do mês de outubro é o Dia Mundial das Missões. Então, o nosso olhar se volta para a igreja, que é por natureza missionária. A natureza da igreja é anunciar o nome de Jesus, ser sinal do amor de Deus, ser sal e luz do mundo, ser fermento na massa. E Jesus nos confiou essa missão de sermos seus discípulos e missionários. E nós somos missionários no nosso trabalho, na nossa família, no nosso país, na nossa cidade, fora do Brasil, onde quer que sejamos, nós somos portadores de uma palavra, de um gesto, de uma proposta que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso o mês de outubro é um mês missionário e hoje, então, o Dia Mundial das Missões. O mundo todo se celebra o Dia das Missões, para que a gente não se esqueça que nós somos discípulos e missionários, e que a Igreja de Jesus é missionária, para que Jesus seja conhecido e amado, e seja causa de salvação de todos. Por isso, o nosso gesto concreto é a nossa oferta hoje. A coleta da missa de hoje e das missas de amanhã serão destinadas integralmente para as missões da igreja no mundo. Fica aqui no Brasil, vai para o Vaticano, e aí então esse recurso é distribuído para todos os projetos missionários da igreja no Brasil e no mundo. Então, na medida do possível, vamos colaborar com as missões. E sem o recurso material fica mais difícil, né? Então nós precisamos também desses recursos materiais, da ajuda financeira, para que a missão de fato aconteça. Eu me lembro que quando eu estava em Roma, nesse fim de semana, nós íamos lá para o norte da Itália, para a diocese de Bergamo, a diocese de João XXIII, grande Papa João XXIII. E essa diocese tem mais de 700 missionários espalhados no mundo todo. Gente, uma diocese menor que Bauru tem mais de 700 missionários. E assim mesmo, eles chamavam os padres brasileiros para ir lá. A gente passava o fim de semana nas paróquias, e depois a coleta das missas, eles mandavam uma parte para financiar os nossos estudos deles. E a gente esperava esse dia, porque era um recurso que entrava para a gente pagar as nossas despesas. Quando estávamos lá com Deus, estava lá também como padre estudante. Então, vejo a sensibilidade, né? Missionária. Me lembro dessa diocese, hoje rezo por eles, pelas paróquias por onde eu passei lá. Vejo, queridos irmãos e irmãs. E a leitura de hoje, as leituras de hoje, a palavra de Deus, quanta riqueza. Vamos começar pela segunda leitura. São Paulo faz um elogio à comunidade que ele fundou. São Paulo fundou várias comunidades, mas ele acompanhava as comunidades por meio de oração e por meio de cartas. Na época não tinha telefone, internet, né? Mas ele estava unido à vida da comunidade. É interessante. Ele diz na segunda leitura, ele faz um elogio à comunidade que estava crescendo na fé, na caridade e na esperança. Veja que interessante. São as três virtudes teologais: fé, caridade e esperança. Então, nós também somos convidados hoje a crescer na fé. Temos uma fé madura. A crescer na caridade, no amor ao próximo, no amor a Deus. E a crescer na esperança de um mundo melhor e da certeza de que as promessas de Deus vão se realizar em nós, na vida futura, na vida eterna. Depois Paulo continua dizendo que a palavra que eles receberam é palavra de Deus e que ela produziu frutos graças à ação do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo que age na igreja,
que faz com que a palavra de Deus produza os frutos desejados por Deus. Nós precisamos acreditar na ação do Espírito Santo. É Ele que faz crescer, é Ele que faz acontecer o projeto de Deus em nós e na nossa sociedade. O Espírito Santo de Deus que conduz a igreja, que nos conduz nos caminhos de Deus. A primeira leitura é muito interessante. Ciro foi um rei que acabou com o exílio da Babilônia, o exílio dos judeus, permitiu que os judeus voltassem para a sua casa, para a sua pátria. Não é fácil ficar longe da pátria, exilado. E Ciro foi esse rei que, orientado por Deus, permitiu que os judeus voltassem para a sua pátria. O governante bom é aquele governante que quer a liberdade de seus filhos, que quer que os seus filhos vivam na liberdade, no amor, na dignidade, e não na escravidão. Por isso, o tema desse Dia Mundial das Missões é Missão para a Liberdade. A missão da igreja é libertar o ser humano de tudo aquilo que escraviza. E os judeus viviam no exílio como escravos, foram libertados por Ciro. Mas aí, nessa leitura, o profeta fala de Ciro, mas fala de Deus. Foi por Deus que Ciro agiu assim. E aí o profeta diz: não há outro Deus, não há outro, não há outro Deus além de mim. Então, tudo tem como referência a Deus. Ainda que o rei tenha sido bom, ele não pode ocupar o lugar de Deus. Nenhum governante pode ocupar o lugar de Deus. E nenhum governante é o salvador da pátria. Só Deus pode salvar. Só Deus pode salvar. Né? Então, é interessante essa leitura. Ciro foi importante? Foi. Mas o profeta diz: atenção, não há outro Deus além do único Deus. Não vamos trocar Deus por qualquer pessoa, por qualquer poder, por qualquer governante. O governante tem um papel, mas ele não pode substituir Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. É muito interessante essa leitura. Depois, o Evangelho. Veja a maldade humana, a maldade dos fariseus, queriam encontrar um meio de eliminar Jesus. E o melhor meio na época era colocar Jesus contra o poder romano. Então tentaram armar ali uma cilada para Jesus. Esperavam que Jesus seria contra o poder romano. E aí então denunciariam Jesus a César, ao poder romano, e ele seria preso pelas autoridades romanas por subversão. Então veja que interessante. Jesus percebe a malícia. E como é que os fariseus chegaram, gente? Elogiando, enaltecendo Jesus. Chegaram com aquela hipocrisia toda. E Jesus percebeu a malícia, a hipocrisia. E na hora ele disse: hipócritas, vocês não estão sendo sinceros e verdadeiros. Vocês estão preparando uma armadilha para mim. Mas tudo bem, vocês fizeram uma pergunta e eu vou responder. Porque eles colocaram a questão: é lícito ou não? É correto ou não pagar imposto a César? Ou seja, pagar imposto ao imperador romano, porque a Palestina era dominada pelos romanos. E aí Jesus sabiamente diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma resposta sábia, equilibrada, que calou os seus adversários. O que Jesus quis dizer com isso? Aqui está o ensinamento para nós. Primeiramente, se Deus é único, se ninguém pode ocupar o lugar de Deus,
Ele deve ser a nossa primeira referência. Dar a Deus o que é de Deus. Quem coloca Deus como primeira referência vai saber o que é certo e o que é errado. Porque eles perguntaram, é certo ou errado pagar impostos a certo? Quem coloca Deus no centro de sua vida vai saber o que é correto e o que não é correto. O que deve ser feito e o que deve ser evitado. Essa é a mensagem. Mas quando nós não colocamos Deus no centro, a gente se perde. O que é correto se torna incorreto, o que é incorreto se torna correto e vira essa bagunça que nós temos de corrupção, de maldade, de violência, de injustiça, porque nós tiramos Deus do nosso cenário. Se Deus fosse nossa referência primeira, nós saberíamos perfeitamente o que é correto e o que não é correto. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso. Se vocês forem fiéis a Deus, vocês vão saber quais são as suas obrigações para com o César, para com o Estado. E aqui nós temos um princípio interessante. Nós temos responsabilidade. Nós somos cidadãos. E como cidadão, nós temos responsabilidade para com o nosso país. Nós temos que pagar os nossos impostos. Ah, mas a carga tributária é elevada. Então nós temos que melhorar isso. Não é porque a carga tributária é elevada que eu vou sonegar. E o meu compromisso com o meu povo, com o meu país, na verdade a gente encontra desculpa para não pagar impostos. Nós somos especialistas nisso, todos nós. Porque quando põe a mão no bolso, não, tem desvio, tem corrupção, está a carga tributária elevada, e aí eu fico com a consciência tranquila e sonegada. Gente, não é por aí que a gente transforma o país. Eu já voltei para esse mundo de Deus. Em todos os lugares tem impostos, em todos os lugares tem corrupção, mas nem por isso a gente deixa de cumprir os nossos deveres. Seria interessante se alguém dissesse assim, eu não vou pagar imposto porque tem corrupção, e pegasse aquele dinheiro e levasse para uma creche. Alguém faz isso? Se fizesse isso, não estaria correto do ponto de vista legal. Mas ao menos você está me ensinando. Agora eu falo, eu não pago imposto e uso para mim. Cadê a cidadania? Cadê o princípio da justiça? O princípio da justiça diz que eu devo contribuir para o bem comum. Eu devo contribuir. A questão no Brasil, nós precisamos corrigir as leis, não deixar de pagar. O que Jesus está dizendo hoje, não só para nós brasileiros, para o mundo todo, que nós cristãos temos compromissos com o nosso país por conta da nossa cidadania. Eu tenho que colaborar com o progresso do meu país, com o bem comum. Eu não posso simplesmente dizer, não vou pagar. Quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, Jesus está dizendo, nós temos compromissos para com Deus, mas temos compromissos com o nosso país, com a nossa pátria, com o nosso povo, sobretudo com os mais necessitados. Mas isso não vai voltar para mim. Mas vai beneficiar alguém? Então, esse tema é muito sério, e nós às vezes tratamos esse tema dos impostos de maneira muito rasa, muito egoísta. Porque eu não pago imposto porque tem corrupção, mas eu duvido que alguém pegue esse dinheiro e destine então para alguma obra de caridade. Repito, estaria legalmente errado, mas ao menos no nível de consciência, você estaria colaborando com alguma entidade, com o bem comum. Então, no lugar de não pagar, nós temos que corrigir as leis que são injustas. Precisamos melhorar a questão tributária, isso sim, mas não simplesmente eu não pago porque é assim mesmo. Então, gente, é uma questão muito séria. O cristão tem compromisso. Existe um princípio ético que diz assim, eu tenho que contribuir. É o princípio da justiça contributiva. Eu tenho que dar a minha contribuição, pagando os meus impostos de maneira justa, é lógico,
justa, mas se a maneira não é justa, eu tenho que lutar para transformar isso. Então vamos pedir a Deus que possamos cumprir bem as nossas obrigações para com Deus, que possamos cumprir bem as nossas obrigações para com o nosso Estado, a nossa pátria, como cidadãos que somos. Que o bom Deus esteja no centro de nossa vida, e tendo Deus no centro, nós vamos saber o que deve ser feito e o que deve ser evitado, o que é correto e o que não é correto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.